A palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Estava meditando essa semana sobre o livro de 1 Samuel e algumas coisas sobressaiu aos meus olhos quando eu estava lendo esse texto de 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 13. Eu gostaria que você acompanhasse comigo esta leitura da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Diz assim o texto: Samuel enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o moço, ou mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra lida, para que este momento seja um momento de edificação na vida da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Amados, houve um tempo que Israel foi conduzido por juízes. Esses juízes eram homens e mulheres que eram levantados pelo Senhor
para poder julgar o povo, uma vez que os grandes líderes de Israel já haviam passado, como os patriarcas, como Moisés, não é? Como Abraão e outros que durante a vida embrionária do povo de Israel foram grandes líderes que conduziram o povo até a terra prometida e mostraram ao povo como o povo deveria agir e viver segundo o coração de Deus. Esses tempos passaram e durante algum tempo o Senhor levantou juízes para julgar o seu povo. E entre tantos juízes podemos chamar aqui alguns deles como Sansão, não é? Como a Débora e tantos outros que foram levantados com este propósito. E Samuel foi o último dos juízes levantado pelo Senhor antes do Senhor constituir reis que conduziriam o seu povo. É interessante que durante esse momento, não é? Samuel, ele foi o maior desses juízes. Mas enquanto Samuel foi o maior desses juízes, os seus filhos foram uma verdadeira tragédia. Foram exatamente o oposto daquilo que o seu pai representava para o seu povo. Enquanto Samuel era um exemplo, era um modelo a ser seguido, enquanto a palavra de Samuel era uma palavra obedecida, uma palavra forte, uma palavra de unção, os seus filhos viviam dissolutamente, como se nada tivesse acontecido. Era uma verdadeira tragédia, vergonha para o seu pai e vergonha para o seu povo. Samuel já era um homem velho num momento como esse. E como um homem velho nesse momento, ele sabia que o seu tempo estava chegando no final. E quando ele olha para os seus filhos, e não apenas ele, quando o seu povo olha para os filhos de Samuel, eles preveem um futuro terrível. E ficam imaginando, olha, se nós formos guiados por esses dois aí, nós não vamos muito longe não. Se esses dois aí sucederem a Samuel, a coisa vai ficar complicada. E o que eles começam a fazer, irmãos? Eles começam a clamar a Deus para que Deus constitua um rei para conduzir o povo. Nós não queremos mais juízes, não queremos mais pessoas que nos julguem. Nós queremos ser como todas as nações da terra. Queremos ter um rei que governe e domine sobre nós e seja um exemplo e um modelo para o povo. E Deus, muito a contragosto, relutante, ele escolhe Saul e pede a Samuel para ungir Saul. E a Bíblia diz, irmãos, que Saul é ungido como rei de Israel. E como ungido como rei de Israel, ele passa a reinar sobre Israel. A Bíblia diz que Saul era um homem muito bonito, vistoso, carismático. Era um homem que chamava a atenção, mas Saul tinha um defeito muito grande. Ele era desobediente. Ele ofereceu sacrifícios no lugar de Samuel quando não deveria oferecer. E aquilo fez com que Deus virasse as costas para Saul. Deus diz, olha, eu rejeitei Saul para sempre. Não quero Saul mais como rei de Israel. Saul não serve para ser um modelo para o meu povo. Saul está colocado de lado. Agora, Samuel, eu quero que você vá a uma família. Porque lá naquela família eu escolhi alguém segundo o meu coração. Irmãos, é esse momento que nós acabamos de ler agora. É o momento onde Deus envia Samuel até a família de Davi, ao seu pai chamado Jessé, porque Deus havia previsto para Samuel que naquela família existia um homem segundo o coração de Deus, que seria modelo para o povo do Senhor, que seria um exemplo de homem para todos aqueles que vissem, e por isso Samuel, em nome do Senhor, deveria ir lá, pegar o chifre com azeite e ungir aquele homem diante dos líderes de Israel, para que todos soubessem que a mão do Senhor
estava com Davi. Mas eu não quero falar de Davi nesta noite. Eu quero falar de Samuel. Eu quero falar de Samuel nesta noite, irmãos, porque Samuel é um exemplo de um homem que Deus usa. Samuel é um exemplo de um homem que é um instrumento nas mãos de Deus. Samuel é um exemplo daquele homem que pode ser colocado como um modelo não apenas para Israel, mas para todos aqueles que abrem a Bíblia Sagrada e procuram neste livro um exemplo a ser seguido. Samuel é este homem, e quando Deus escolheu Samuel, ele sabia que aquele homem tinha sido separado com o propósito de abençoar o seu povo. É tão gostoso quando a gente pensa que um instrumento certo na mão da pessoa certa faz coisas grandiosas, não é verdade? Você já pensou, irmãos? Você já pensou como um instrumento cirúrgico na mão de um cirurgião pode fazer um bem para tantas pessoas? Alguém que estudou para aquilo, que tem o dom de pegar, né, uma pinça, de pegar um bisturi, não é? E de pegar uma agulha e fazer uma cirurgia ali, e tirar um mal de um corpo, e ali suturar, e aquilo ser um bem. Na mão de um cirurgião, aqueles instrumentos são maravilhosos. Na minha mão e na sua mão, não saberíamos o que fazer, não é verdade? Você coloca um saxofone na mão do Gessé, não é? Coloca um violão na mão do Henrique, coloca um pistão, né, na mão do Tiago, e você vê, né, melodias maravilhosas sendo tocadas, um teclado na mão da Kelly, um contrabaixo na mão do Diogo. Você vê, não é, como você consegue se deleitar com as melodias que saem. Agora, coloca um outro, né, que só tem boas intenções, mas não sabe fazer, não é? Os ouvidos gritam, os olhos fecham, e a pessoa fica, ó Deus, quando é que esse tormento vai acabar, não é? Mas estas coisas, elas servem para nos mostrar que o instrumento certo, na mão certa, faz coisas, certamente, irmãos, grandiosas. Agora, eu quero dizer para você algo interessante. Eu quero dizer para você que Deus não usa apenas Samuel. Durante toda a história da Bíblia Sagrada, durante toda a história da vida cristã, você vê Deus levantando homens e mulheres que foram instrumentos grandiosos na mão do Senhor para mudar histórias trágicas, para mudar momentos de crise, para mudar situações, não é, pessoais, aonde aquela pessoa se tornou bênção na vida de alguém que do seu lado estava passando por momentos de conflitos e de dificuldades. Nós somos aqueles que devem refletir o Samuel hoje na vida da sociedade. Nós somos aqueles, irmãos, que devem cultivar na nossa vida as mesmas atitudes que Samuel cultivava diante de Deus. E se fizermos isto, Deus tem instrumentos grandiosos para usar nesta noite. Se as atitudes nossas imitarem as atitudes que nós vemos na vida de Samuel, nós com certeza seremos instrumentos certos nas mãos daquele que pode fazer maravilhas na vida do povo. E assim o Senhor tem falado a minha vida e a tua vida nesta noite. Por isso eu separo aqui 3 atitudes que Samuel teve, que o capacitou e na verdade referendou a vida de Samuel como um homem que Deus usa e usou para a glória dele de uma maneira fantástica. A primeira atitude que eu quero compartilhar com você aqui na vida de Samuel é que ele, irmãos, era um homem que aceitava a correção. Vejam bem isto. Quando você aceita a correção, você está recebendo uma segunda oportunidade para acertar. Você concorda comigo? Se você está num caminho errado, se você está conduzindo a tua vida para uma direção errada, e alguém te corrige,
Este alguém que está te corrigindo está te dando uma segunda oportunidade para você acertar. E esta segunda oportunidade tem que ser aproveitada. A Bíblia diz que Samuel chegou na casa de Saul. Versículo 6 até o versículo de número 13. Ele chega na casa de Saul. E a primeira pessoa que ele vê é um jovem que passa diante dele. O seu pai deve ter escolhido, né, o mais forte, o mais bonito. Olhou lá e falou assim: não, esse aqui com certeza, aos meus olhos, é o filho que o nosso Deus vai escolher para poder conduzir o povo e abençoar o povo. E ele diz lá no versículo 6, não é, que Eliabe se apresenta. E Samuel, numa atitude precipitada, numa atitude de homem, humanamente falando, ele olha para o aspecto daquele homem, ele olha para a aparência daquele homem, ele olha para a formosura daquele homem, e ele declara, e faz uma declaração que foi o seu erro, e um erro terrível. Ele chega e diz assim no versículo 6: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha a certeza de Saul, ou melhor, a certeza de Samuel: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E Deus vira para ele e diz: olha só, Samuel, está tudo errado, para aí, porque senão, se você não parar agora, você não vai ter mais volta. Para agora, antes de você cometer uma grande besteira. Para agora. Parou? Presta atenção agora que eu vou te ensinar uma coisa. Não atentes para a aparência, não atentes para a formosura, porque Deus não vê como o homem olha o exterior, mas Deus sonda o coração. Aprendeu, Samuel? Você aprendeu, Samuel? Aprendi, Senhor. Então agora vai. E quando Jessé começa a apresentar os outros filhos, Samuel já corrigindo a sua visão, o que ele faz? Não é esse, o Senhor não falou nada comigo. Aí apresenta o terceiro, não é esse, o Senhor não falou nada comigo. E aí os filhos de Samuel passam, ou melhor, os filhos de Jessé passam, e Samuel fala: olha, não é nenhum desses, Deus não falou comigo. Jessé, tem certeza que todos os seus filhos, não esse Jessé, né? Jessé, tem certeza que todos os seus filhos passaram diante de mim? Ah, não, tem um garoto que está lá cuidando das pastagens, não é? Está tendo muito trabalho, ele está começando a vida agora, deixa ele de fora. Não, só vamos sentar na mesa quando este garoto estiver sentado junto com a gente. E quando aquele garoto chega, Deus diz assim: ó, é esse, pode pegar o chifre com azeite, unge esse garoto, porque esse garoto é o meu escolhido. Irmãos, é interessante isso, porque quando eu olho isso, eu vejo o seguinte: nós somos um povo difícil de ser corrigido. Nós somos pessoas que somos muito senhores de nós mesmos, das nossas verdades. Nós achamos que nascemos, não é, cheios de verdades, e não queremos ser corrigidos, não queremos ser direcionados, não queremos ter a nossa visão, né, sendo acertada. E tem muita gente rebelde dentro da igreja que não aceita nenhum tipo de correção. O pastor chega com todo amor e fala: querido, esta atitude não é correta. Quem é você para falar isto comigo? Vou embora desta igreja, o pastor me chamou a atenção. Não aceito esse tipo de correção, nem minha mãe chama a atenção na minha casa, quanto mais um líder na igreja. E perdemos a oportunidade da segunda chance de acertarmos. Porque uma visão distorcida, irmãos, nos leva a cairmos no meio do caminho. Mas se essa visão é acertada, ela é corrigida, ela é colocada, não é, na direção correta, então, irmãos, nós acertaremos. Porque quando o Senhor corrige, a Bíblia diz, Ele corrige a quem Ele ama.
Ele corrige porque Ele ama. Ele não quer você caindo no meio do caminho, Ele não quer você debruçado, Ele não quer você decepcionado, Ele não quer você batendo a cara no muro, nas decepções, nas portas da vida. Ele quer você seguindo a vontade dEle segundo o seu propósito. Até mesmo Samuel, que era um homem temente a Deus, precisou num determinado momento ser corrigido pelo Senhor. Irmãos, a pergunta que eu faço nesta noite é: quando Deus tenta te corrigir, qual é a atitude que você tem tido para com Ele? Qual é a atitude que você tem tido para com os agentes de correção que Deus coloca na tua vida? Quem sabe Deus coloca um mensageiro nesse púlpito que fala direto ao teu coração de atitudes, de pensamentos e de procedimentos que você precisa corrigir, e você vira as costas para uma palavra de Deus de correção, porque você não aceita receber de Deus a visão correta que você precisa. Samuel só enxergou o ungido de Deus porque ele era um homem que aceitava a correção. Deus só usa a gente assim, irmãos. Deus não usa a gente dono da verdade. Deus não usa aqueles que viram as costas para Ele na primeira tentativa de corrigir, na primeira exortação. A pessoa vai embora e diz: eu não estou aqui para ouvir desaforos. Parece até aqueles discípulos de Jesus que falavam assim: olha, dura coisa é isto que estamos ouvindo, quem poderá ouvir isto? Vamos embora. E ficaram apenas os 12, lembram? E Jesus vira para os 12 e diz assim: até vocês vão querer me abandonar? E aí Pedro repete a palavra que nós lemos na nossa liturgia: para onde iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, precisamos aceitar a correção que vem da parte do Senhor. Pode ser um irmão teu, não precisa ser o pastor, não. Se o irmão está na unção, senta do teu lado, não é? Tem um espírito de discernimento e percebe que você está num caminho errado, senta com todo amor do teu lado, conversa com você. Teu pai senta do teu lado, você que é filho, e diz: filha, filho, com todo amor e todo carinho, eu quero dizer para você que você precisa reavaliar esta sua atitude, esta tua decisão. Quantas vezes, irmãos, somos confrontados com ações, pensamentos, com atitudes que são contrárias àquilo que pensamos na Bíblia e vemos na Bíblia Sagrada, e mantemos a nossa direção errada porque somos cabeças duras, com o perdão da palavra, somos teimosos. E a Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 2, filhos da desobediência, porque mesmo o Senhor dando uma outra oportunidade para sermos corrigidos, não aceitamos a correção da parte do Senhor. Olha, se Samuel teve a tranquilidade de refletir naquele momento, e foi um momento muito rápido, acredito eu, irmãos. Ele estava como visitante no meio de uma família, não é? Ele dá aquela mancada, ele dá aquela vacilada naquele momento, ele firma uma questão que não era para ser firmada, porque Deus não havia falado com ele, mas o Senhor o corrige, e pelas suas atitudes posteriores, nós percebemos que ele aceitou a correção do Senhor, o seu rumo foi desviado, e o Senhor o abençoou. Nós vemos tantos exemplos assim na Bíblia. Lembra que Paulo resistiu a Pedro ali, ó, face a face, dizendo: olha, que história é essa? Quando você está no meio dos gentios, você vive como gentios. Agora você está no meio dos judeus, tu vive como judeu e despreza os gentios, fica de longe? Que duas caras é essa, Pedro? Para com isso! E Paulo repreende a Pedro, e Pedro corrige o seu rumo, porque um homem ungido falou com ele da parte do Senhor, e ele aceitou a correção. Será que seremos tão teimosos assim, irmãos? A ponto de você perceber que alguém da parte de Deus está falando com você para corrigir o rumo da tua vida, e você não faz isso?
Se não aceitarmos a correção do Senhor, vamos aceitar de quem, irmãos? Do ímpio? Daquele que não teme a Deus? Você vai procurar isso aonde? Nos programas de televisão, de autoajuda? Não. Se alguém tem que nos corrigir, que venha do Senhor. Se alguém tem que nos corrigir, até mesmo nos castigar, que esse castigo venha da parte de Deus. Quando o profeta disse para Davi, olha, escolhe aí, qual é a penalidade, não é? Escolhe aí qual é a penalidade. Colocou 3 coisas lá terríveis. E Davi, com o coração pesado, porque o pecado, né, era dele, e ele escolheu, né, que uma enfermidade acabasse com o povo. Ele diz uma palavra que eu não esqueço, irmãos: é melhor ser corrigido pelo Senhor do que cair nas mãos dos homens. E tem muita gente que diz assim, olha, deixa, ele vai aprender com a vida ensina. Não permita que você passe por isso. Não permita que a sua vida seja corrigida pela vida. Porque se isso acontecer, eu temo quais serão as consequências que virão para você. É por isso que quando eu leio esse texto, eu percebo, irmãos, que o homem que Deus usa é aquele que aceita a correção. Porque o homem altivo, o homem com o nariz empinado, o dono da verdade, Deus deixa de lado. O Senhor não coloca entre aqueles habilitados a serem um instrumento poderoso em suas mãos. Quem sabe você não esteja sendo usado pelo Senhor, porque Deus quer corrigir o rumo da tua vida, e até hoje você não permitiu. Quem sabe você não tem sido usado pelo Senhor, porque Deus quer mudar os teus pensamentos, as tuas atitudes, e você não permite. Você não age da maneira que Ele está te mostrando. Essa é uma reflexão que eu deixo para você fazer. Porque Samuel foi usado por Deus, porque ele aceitava a correção do Senhor. Amém, queridos? Mas há uma segunda lição que eu gostaria de compartilhar com a igreja nesse texto, é que Deus usa o homem que é obediente. Isso é algo que é consequência daquilo que nós falamos. Versículo de 1 a 4, irmãos, a Bíblia deixa claro aqui que Deus dá várias instruções bem detalhadas sobre o que Samuel deveria fazer, não é? Verso 1 diz, primeiro, não é, que ele não deveria lamentar a exclusão de Saul, não é? Ele fala sobre isto muito claramente, não é? Olha, você não insista com Saul, não é? Saul já é uma página virada, não insista com Saul. Ele também, não é, pede que Jessé vá à casa, ou melhor, Samuel vá à casa de Jessé, e mesmo sem saber quem era, ele obedeceu, porque Deus disse, olha, naquela casa vai ter alguém que se tornará o futuro rei de Israel, não é? E também, não é, que ele deveria preparar um sacrifício e chamar Jessé e os seus filhos. E Samuel ouviu aquilo e fez exatamente o que Deus tinha mostrado para ele. Irmãos, eu vejo nisso uma firmeza de propósito na atitude de Samuel. O que Deus falou, ele obedecia. Nada do que Deus falou, ou melhor, deixou de falar, Samuel fez. Ele fez somente e tão somente aquilo que Deus mostrou para ele. Isso é algo tremendo, uma firmeza de propósito. Que Deus falou, eu obedeço. Versículo 4 diz, fez Samuel o que dissera o Senhor. Então aquela orientação de Deus para a vida de Samuel, ele cumpriu tudo de acordo com o que Deus tinha mostrado para ele. A obediência também, não é? Através da confiança. Porque naquele momento, irmãos, aonde Samuel vai em direção à casa de Saul, ou melhor, à casa de Jessé, ele diz, eu te mostrarei o que hás de fazer. Versículo 3, tu ungirás a quem eu designar.
Ou seja, ele foi num voo cego. Ele obedeceu sem saber exatamente o que ele ia encontrar lá. Olha, eu vou te ensinar o que você vai fazer, mas você vai ungir alguém que você não conhece, e essa pessoa será o futuro rei de Israel. E também, irmãos, esta firmeza de propósito, ela se manifesta quando ele começa a mostrar que a obediência não deve ter medo das consequências. No versículo 2, Samuel começa a tremer um pouco, porque Deus diz assim: olha, eu rejeitei Saul, tu vai até a casa de Jessé e lá tu vai encontrar um rei. E aí Samuel vira e diz assim: olha, se Saul souber disso, eu estou frito. Se Saul souber disso, eu vou morrer. Mas quando Deus firma a palavra e diz: olha, vai, faz o sacrifício, eu vou te mostrar o que vai fazer, você vai chegar lá, você vai ungir alguém. Samuel sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus e ninguém poderia tocar na sua vida. Mas mesmo que tocasse, irmãos, ele foi obediente, mesmo enfrentando o medo ou as consequências da sua obediência. Isso é algo interessante, porque obedecer traz consequências. Às vezes, uma atitude de obediência não será tão simples para uns como é simples para outros. Haverão momentos onde um ato de obediência poderá gerar consequências terríveis para a sua vida. E isso é algo que nós devemos pesar. Apesar de tudo, apesar das consequências que virão, eu estou disposto a obedecer ao meu Deus naquilo que Ele me disser para fazer? É exatamente o dilema que aqueles 3 jovens tiveram quando foram colocados diante da fornalha. Eles foram colocados diante da fornalha e disseram: olha, se vocês continuarem a adorar a outros deuses, ou a outro Deus que não é o nosso rei, vocês serão jogados na fornalha. E o que eles disseram? Se Deus quiser nos livrar desta fornalha ardente, Ele nos livrará. Mas se Deus não quiser nos livrar, fique sabendo, ó, não é, rei, que nós não dobraremos os nossos joelhos a nenhuma outra entidade, a nenhum outro Deus, a não ser o nosso Deus. Eles assumiram as consequências da sua obediência. Samuel fez isso. Ele poderia ser morto por Saul, poderia ter jogado seu corpo ali aos abutres e ter sumido na terra, mas ele assumiu as consequências. Ele diz: olha, eu prefiro obedecer a Deus, mesmo que isso custe a minha vida, eu vou em direção à obediência do Senhor. E quem obedece está apto a ser usado pelo Senhor. Amém, queridos? Quem obedece está apto a ser usado pelo Senhor. E eu quero dizer para você, irmãos, que a obediência se manifesta no nosso dia a dia. Às vezes nós pensamos, né, na obediência apenas naquela questão da grande comissão. Olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se você não for e não pregar, você está contra a vontade de Deus, você é um desobediente. Mas eu não vejo somente isso, irmãos. Eu vejo no nosso dia a dia. A Bíblia diz: filhos, obedecei os vossos pais, honrai pai e mãe. Se você como filho não obedece aos seus pais e não honra o seu pai e sua mãe, você não está apto a ser usado pelo Senhor. A Bíblia diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Se você, marido, não ama a sua esposa desta forma, dificilmente Deus usará você. A Bíblia diz: esposa, sede submissas aos vossos maridos, que não seja o adorno, né, o exterior, a beleza da mulher, mas o seu interior. E se você não age desta forma em obediência à palavra de Deus, dificilmente você será usado pelo Senhor.
A Bíblia fala, irmãos, que devemos ser obedientes às autoridades, às leis. E como tem crente aí que não obedece às leis do seu próprio país, que não pagam os seus impostos, que fazem de tudo para burlar as leis, e ainda querem gente assim ser usada pelo Senhor. Deus não usa hipócritas. Deus usa aqueles que obedecem com sinceridade a sua palavra. É assim que queremos ser usados pelo Senhor, irmãos. Se não obedecemos nem sequer as coisas mais simples, ou aquelas coisas, que fazem parte do nosso dia a dia, quanto mais uma grande comissão que nos leva a deixar tudo de lado e a nos dedicarmos à obra de Deus. Assim, Deus jamais usará você, porque toda obediência gera consequências. E nessas consequências você pode perder algo, com certeza vai perder, mas você ganhará muita coisa também. Não firme o teu pensamento naquilo que você vai perder. Se você firmar o teu pensamento naquilo que você vai perder, você nunca vai ser alguém obediente à palavra de Deus. Firme o pensamento naquilo que você vai ganhar, e você ganhará o respeito do Senhor. Você ganhará a firmeza de um coração coerente com as tuas decisões. E isso, irmãos, Deus levou em consideração quando olhou para Samuel. Samuel era alguém que obedecia porque amava a Deus. E a obediência por amor é algo que toca o coração de Deus. Quando Deus olha para aqui, para a terra, e ela vê alguém com um coração obediente por amor, isso derrete o coração de Deus. Porque você como pai, você como mãe, eu que sou chefe no meu serviço, talvez você seja chefe no teu serviço, nós sabemos quando as pessoas obedecem por prazer, entendendo que tem alguém que está sob autoridade na tua vida, ou alguém que obedece por pura obrigação. A quem você dá mais respeito? A quem você tem mais estima? Certamente por aquele que obedece por amor. E Deus viu isso em Samuel. Apesar das consequências, ele teve um coração que obedeceu. E isso Deus leva muito em consideração. Glória a Deus por isso, irmãos. E por último, quando eu olho para esse texto, eu vejo que o homem que Deus usa é um homem que tem uma vida irrepreensível diante de Deus. Deus diz para Samuel o seguinte, olha, no versículo de número 5, respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Irmãos, foi um propósito pessoal de Samuel. Olha, eu vim sacrificar a Deus. Eu, Samuel, vim sacrificar a Deus. Mas ele vira também para aqueles que estavam falando com ele e diz assim, olha, acompanhem a mim, façam parte deste momento de santificação, venham junto comigo. E ele chama aqueles homens para virem junto com ele. Ele diz, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E aí nós entendemos, irmãos, que uma vida de santidade santifica aqueles que estão ao nosso redor. Não porque você terá poder para fazer isso, mas o Espírito Santo de Deus, através de você, vai abençoar a tua vida desta forma. A tua vida de santidade vai santificar aqueles que estão ao seu redor. Vejam o exemplo de Davi também, irmãos. A Bíblia diz que Samuel santificou Jessé e seus filhos. A partir daquele momento, eles estavam com uma vida irrepreensível diante do Senhor. Davi era um homem obediente aos pais. Ele estava no campo, porque seu pai mandou ele cuidar das ovelhas. Ele cuidava das ovelhas, e a vida fala mais do que as aparências. Enquanto seu pai Jessé estava preocupado com os filhos que eram mais fortes, com os filhos que eram mais velhos, com os filhos que eram mais bonitos, Deus estava de olho naquele menininho que estava cuidando das ovelhas. A vida
fala muito mais do que as aparências. Eu posso olhar para todos vocês e vocês podem olhar para mim, e eu posso ver todos os santos aqui, e vocês podem ver um santo aqui na frente. Isto, irmãos, pode ser apenas aparência. Você concorda comigo? A minha estada aqui na frente pode ser apenas aparência. A tua estada aí do lado pode ser apenas uma aparência. Mas a vida sobressai as aparências. E Davi mostrou isso para Samuel. E mostrou para todos os líderes de Israel. Que quando uma vida é colocada nas mãos do Senhor, e o Senhor separa para a sua obra, ninguém segura uma pessoa assim. Davi sai dali para ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi sai dali para abençoar gerações e gerações à frente dele. Hoje nós somos abençoados pelos salmos e pela vida deste homem que foi conhecido desta forma, porque a sua vida falava mais do que as aparências. Irmãos, um instrumento contaminado mata o paciente. Você já pensou nisso? Imagine se um médico cuidasse de você, usasse uma seringa contaminada. Imagine se um cirurgião que operasse um parente teu, operasse com um instrumento contaminado. Certamente haveria ali dor, haveria ali problemas seríssimos, quem sabe levar à morte. Um instrumento contaminado gera morte. Por isso, uma vida sem santidade, ela não gera vida, queridos. Ela gera doença, ela gera enfermidade na igreja, ela gera tumores, dores. E isso não nos qualifica para sermos usados pelo Senhor. A oração que eu fiz depois que eu estudei esse texto, irmãos, é que eu preciso ser alguém contado entre aqueles que Deus encontra habilitados para ser usado. E eu termino essa palavra lembrando a história de Isaías, que teve a sua vida purificada com aquela brasa no altar, e depois ele ouve uma voz de Deus que diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, ele diz para Deus assim: olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos de nós poderíamos responder ao chamado do Senhor com um eis-me aqui, envia-me a mim? Quantos de nós poderíamos ser contados entre aqueles que são parecidos com Samuel? Quantos aqui, irmãos, são aqueles que se encaixam nessas qualidades? Alguém que aceita a correção, alguém que obedece por amor, alguém que é irrepreensível diante de Deus. Nós precisamos encontrar gente assim na igreja presbiteriana de Marechal Hermes. Precisamos encontrar gente assim no púlpito desta igreja. Precisamos encontrar gente assim nos bancos, nos ministérios desta igreja. Precisamos encontrar gente assim até mesmo nos portões desta igreja. Precisamos encontrar gente assim, irmãos, aonde esta igreja estiver representada. Porque Deus quer usar este lugar. Deus quer usar você. Mas a pergunta é: você está pronto para ser usado pelo Senhor? Uma simples oração pode transformar um instrumento impuro em um instrumento de grande valia para o Senhor. Eu trabalho em um hospital e eu sei que há momentos onde se pega todo aquele instrumental sujo de sangue, contaminado, e levam para uma sala onde todo aquele instrumental é esterilizado. Toda a impureza é retirada daquele instrumental. Ele passa por um processo onde todas aquelas contaminações são retiradas e extirpadas. E eles são colocados novamente à disposição do cirurgião
para que vidas sejam salvas através daqueles instrumentos. Quem sabe você não precisa passar por esse momento de esterilização espiritual, aonde você será habilitado a ser poderosamente usado pelo Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero colocar diante de você, do Senhor, a tua vida. E quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que você seja alguém que faça uma simples oração dizendo: usa-me, Senhor, usa-me. E quando você faz esta oração, Deus ouve do céu e Ele transforma o mais incapaz, Ele transforma o mais impuro, Ele transforma aquele mais rebelde num instrumento poderoso que transformará vidas, que abençoará ministérios, que estará sendo usado para salvar famílias para a glória e honra do nome do Senhor. Outros Samuel precisam ser levantados na vida da igreja. E a pergunta que eu faço aqui é: você é esta pessoa? Você é esta pessoa? Vamos ficar em pé, queridos. Há uma música que coloca palavras na nossa boca. E esta música que será cantada agora, que ela seja uma oração que você faça ao Senhor nesta noite, pedindo ao Senhor que você seja usado pelo Senhor como um farol, como uma fonte, como uma luz para abençoar a vida daqueles que precisam ouvir do amor de Deus. Vamos cantar e logo após estaremos orando ao Senhor para que esta realidade se manifeste na tua vida em nome de Jesus. Oremos. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então Bata no peito e diga: usa-me. Usa-me, Senhor. Erga sua mão e diga: Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me. Usa-me, Senhor, Para a glória do teu nome, Senhor, usa-me. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Bem forte, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia. Querido, eu quero orar por você nesta noite. Você que